Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. Meu nome é Caroline Guedes. E o meu é Andreas Paiva. E esse é o Fala NFA, o podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos advogados questões e novidades da advocacia imobiliária e do mercado de capitais. E no episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que está muito em alta. Vamos falar sobre um assunto que, inclusive, foi tópico do nosso primeiro podcast, na primeira temporada. Vamos falar sobre reforma tributária. Naquela época, na nossa primeira temporada, 2 anos, a gente falou da reforma tributária, mas na verdade do projeto dela, ela tinha acabado de ser aprovado o projeto pela Câmara dos Deputados e ainda pendia de análise pelo Senado Federal. Hoje, no momento em que gravamos, final do ano de 2025, a reforma foi aprovada e vai começar a ser implantada gradualmente a partir do começo do ano que vem. E para não perder o fio da meada, nós temos a honra de trazer novamente o Lucas Dolo, que é um dos sócios do NFA, sócio da área tributária. Lucas, obrigada por participar aqui com a gente hoje, mais uma vez trazer seus conhecimentos sobre a reforma tributária. Obrigado, Caroline, obrigado, Andreas. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né, e que deixa a gente tão apreensivo aí com tantas alterações que vêm para o futuro. Sim. E aí, pegando o gancho, né, como eu acabei de dizer, na época que a gente gravou, tinha sido aprovado o projeto pela Câmara dos Deputados. A gente, inclusive, para quem interessar, volta lá na nossa primeira temporada, ouve o nosso episódio, na verdade. Naquela época a gente não tinha vídeo, era só áudio, para pegar ali vários dos temas, alguns conceitos que a gente discutiu na época, que hoje a gente vai passar um pouco mais rápido, a gente vai mais direto ao ponto. Naquela época a gente falou de muita coisa, falou de toda a expectativa que existia em relação à eventual aprovação da reforma tributária, né? Naquela época já tinha, acho que as linhas gerais já estavam postas. E existia muita expectativa em relação ao projeto, principalmente eu acho que nas linhas da reforma trazer mais transparência em relação à carga tributária que recai sobre os brasileiros. Também tinha a expectativa de uma implantação plena ali do conceito de não cumulatividade dos tributos. E eu acho que o principal, né, uma expectativa de simplificação do sistema tributário, da parte da tributação do consumo. Vamos começar das duas primeiras expectativas, né? A expectativa de maior transparência e da implantação da não cumulatividade. Isso aí aconteceu de fato, a gente pode dizer que hoje, né, o que vai começar a ser implantado no ano que vem. Esses objetivos foram atingidos? Sim, não ou mais ou menos? Bom, Andrés, ótima pergunta. Primeiro vamos delimitar sobre que parte da reforma tributária a gente está falando aqui, né? O que foi aprovado até agora e que a gente está tratando mais é a reforma dos tributos sobre o consumo. Então, basicamente, a substituição aí dos atuais PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, principalmente esses tributos, pelo IVA dual, que chamam, né, que são a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Né? Basicamente, a Contribuição sobre Bens e Serviços substitui os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, e o IBS substitui os estaduais e municipais, aí, que são o ICMS atualmente e o ISS. Né? Então, era um emaranhado de tributos de diversas esferas, com regras diferentes, com inúmeros estados, né? 27 estados, 5.500 municípios, cada um com suas regras, e muitas discussões, muito contencioso. Então, a gente sabe que vai ter, de certa forma, né? O atingimento de alguns desses objetivos prometidos pela reforma tributária, dentre eles, sim, né, a não cumulatividade, ou seja, aquela regra que evita que haja tributação em cascata, que em cadeias longas de produção, né, desde o parafuso até um imóvel, evite que sobrem resíduos tributários de tributação em cima de tributação sem aproveitamento de créditos. A não cumulatividade é o direito de aproveitar como crédito tributário os tributos que foram recolhidos na etapa anterior da cadeia, de modo que ao final da cadeia, o que reste para o contribuinte, no preço daquele bem ou serviço adquirido, restem os tributos com base naquela carga daquela alíquota que foi definida previamente. Né? E hoje o que a gente tem nesses tributos, principalmente, na grande maioria dos casos, é muita cumulatividade, muita tributação em cascata, que falam, né? E esse objetivo, de forma geral, é atingido. Mas a gente vai falar aqui com mais detalhes, não para todos os setores, não para todos os tipos de produto, porque o que a gente teve nesse texto final aprovado dessa etapa da reforma tributária são bastante regras específicas, com regimes especiais, com alíquotas diferenciadas,
Então isso acaba deixando a não cumulatividade, que era tão almejada e prometida, um pouco imperfeita, um pouco capenga em algumas situações. Mas, de certa forma, tem uma melhoria da não cumulatividade e alguma transparência, algum ganho de transparência que os contribuintes e as empresas ainda vão aprender ao longo de vários anos a pensar de uma forma diferente, enxergar de uma forma diferente. Porque eu lembro que a gente falou na outra gravação, que inclusive era meio que impossível saber de fato qual que era a carga tributária que incidia sobre consumo, exatamente por causa desses resíduos que ficavam, que no final do dia, muito embora você pudesse comprar um produto que tivesse lá numa nota fiscal indicado o tributo que você pagou, quanto do preço era de tributo, porque existiam tributações que recaíam sobre os componentes daquele produto ao longo da cadeia, no final das contas era impossível. O que a gente fazia aqui até então era meio que uma estimativa geral, todo mundo sentava e falava, é mais ou menos isso aqui. Isso deve melhorar? A gente deve ter uma perspectiva de saber exatamente o que recai sobre cada produto? Perfeito. Assim, pela sistemática não cumulativa desses novos tributos, na teoria, a gente vai conseguir enxergar muito melhor o quanto tem de carga tributária naquele produto ou naquele serviço que você está consumindo. Mas, como você colocou bem, né? Como até hoje tem muita cumulatividade, muita tributação em cascata, muitas vezes a própria empresa ela não consegue ter certeza, em geral isso, né? Não consegue saber quanto tem de tributação, quanto tem de carga tributária efetiva no produto que ela está vendendo. Porque aquilo que está na nota fiscal é basicamente a apuração que a empresa está fazendo. E mais, né? Aquela informação que passou a ser obrigatória alguns anos atrás de tributos na nota fiscal é uma estimativa. É mais uma estimativa, uma informação com base no setor do que um cálculo exato daquele produto especificamente que você está consumindo. Então essa transparência de quanto tributo você está pagando, hoje a gente não tem. Isso vai melhorar bastante, né? Teoricamente a gente vai ver na nota fiscal que o preço que eu estou pagando lá é R$100 de um determinado produto ou serviço, e eu vou saber que ali daqueles R$100, 25, 28 ou alguma coisa assim, estarão indo para o governo, né, para os governos, que esse dinheiro é redistribuído para os estados e municípios também, não só para o governo federal, e o resto é aquilo que está indo para o vendedor, né, para pagar os custos, os insumos, o lucro e tudo mais. Então, nesse aspecto, vai ficar mais transparente para o consumidor, para as empresas, conseguir enxergar quanto tem de tributo em cada item que a gente consome no dia a dia. Ô Lucas, e pensando um pouco na simplicidade, a gente estava falando que antes eram 5 tributos e que agora passa a ser 2, que é o IVA único, né? Ou Dual. E aí vem o CBS e IBS. Para a gente delimitar aqui no nosso nicho mesmo de direito imobiliário, mercado imobiliário, pensando em incorporadoras, eles tinham o RET antigamente. O RET ele vai ser mantido ou a partir de agora, com a reforma tributária, começa o IBS, CBS e o RET é extinto? Então, vamos lá, bem lembrado, para o nosso setor imobiliário, hoje o que a gente tem na prática, né, nas incorporações, por exemplo, quase todas, a grande parte está no regime especial de tributação, que é o RET, no qual se paga uma alíquota entre imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, de 4%. Então, o incorporador, é fácil ele fazer o cálculo, quando ele vai lá estimar qual é o valor geral de vendas, o VGV dele, ele sabe que 4% daquilo vai ser o tributo que ele vai pagar sobre as vendas, esses tributos atuais, né? Na venda de imóveis você não tem ICMS na venda, ou ISS ou IPI, mas tem IR, CS, PIS e COFINS. Com a nova sistemática, o PIS e COFINS vão estar substituídos pela CBS, pelo IBS. E aí tem todo um novo cálculo. Agora, o RET atual, ele vai poder ser, por opção das incorporadoras, vai poder continuar sendo adotado por mais alguns anos ainda. Tá? Opcional. O recomendável é que se faça o cálculo para cada empreendimento, para verificar se naquele empreendimento a melhor alternativa tributária, mais vantajosa, é de fato tributar pelo RET e não pela nova sistemática da reforma tributária, porque a nova sistemática pode ser mais vantajosa em alguns casos. E, Carol, só para complementar, assim, o RET é uma das faces daqui do setor imobiliário, né? Quando a gente fala de incorporação, principalmente. Mas a gente tem lá outras compras e vendas de imóveis, a gente tem locações, tem as empresas patrimoniais, holdings patrimoniais, né? Ou que vendem imóveis também.
normalmente estão no lucro presumido, no qual se tem a gente fala carga tributária de 6,73%, né? Varia um pouquinho, mas no máximo isso. Mas é impreciso quando a gente fala na carga tributária. Assim, quando a gente fala do RET, a carga tributária é 4% do valor de venda. Isso não é carga tributária. Isso é o valor no regime da cumulatividade que a incorporadora, o loteador, o empreendedor imobiliário recolhe sobre o valor da venda. Mas, lembrando, né? Material de construção, lá na aquisição dele, nos custos, tem PIS, tem COFINS, tem IPI, tem ICMS. Então, se eu compro por 100 um saco de cimento, naquele valor, a gente tem vários custos tributários de toda a cadeia de produção daquele insumo até chegar em mim. Isso, para o incorporador, é custo, porque ele não recupera. Integralmente é custo. O cimento custou para ele 100 e são 100 mesmo, que hoje ele não recupera nada, seja no RET ou no presumido. Na nova sistemática, se não for optado pelo RET nos primeiros anos, e depois, né, a partir de 2029, quando já não vai ter mais nem opção do RET, vai se recuperar, né, aquilo que se tributou na cadeia. Por isso que, apesar da alíquota do RET ser tão baixa e sempre atrativa, né, não necessariamente ela vai ser a melhor opção a partir de agora. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Hoje a gente tem, pelo menos para incorporação imobiliária, a gente tem essa possibilidade de que a incorporadora, quando ela vende uma unidade, ela recolhe o tributo dela dentro desse regime do RET, que é um regime simplificado, partindo do pressuposto que vai ser por 4% do valor da venda. Do valor da venda. Vou vender, eu tenho 4% aqui. Mas na cadeia toda produtiva dela, ela não calcula, não compõe dentro da cadeia, ela não tem a possibilidade de compensar esses 4% com valores de tributos recolhidos por todo mundo na cadeia, desde da pessoa que começou a produzir o cimento, por exemplo. A carga tributária dela não é 4%. Não é 4%, tem muito mais... só o que ela recolhe ali no ato da venda. Para a incorporadora, então, ela é uma conta simples de fazer, porque ela só tem um valor de venda e tem que aplicar os 4%, mas ela não tem essa possibilidade, esse benefício de, quem sabe, abater esse valor de outros que tenham já sido recolhidos. Se ela optar por outro lado, aí adotando já o sistema novo da reforma tributária, ela teria, na teoria, uma alíquota diferente, que a gente vai falar da alíquota daqui a pouco, não vamos entrar nessa ainda, mas seria uma alíquota, na teoria, maior do que dos 4%, porém, ela teria o trabalho de fazer, de calcular e computar todos os tributos recolhidos ao longo da cadeia para poder abater dessa alíquota maior e, quem sabe, botar na ponta do lápis e descobrir se aquilo é mais vantajoso ou menos vantajoso. Exato, Andrés. É um cálculo que não é simples, né? Então, voltando um pouquinho naqueles objetivos e promessas da reforma tributária, e uma delas que foi muito falada é da simplificação tributária, esse objetivo, né, de certa forma, foi alcançado para vários setores. Para a indústria, por exemplo, deve ter uma simplificação, ou não houve uma complicação, né? É uma simplificação porque são menos tributos, são regras mais uniformes nacionalmente, não, né? Então, vai reduzir bastante, assim, para alguns setores, as complicações e todo o contencioso tributário, né? Com relação a que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito, operações interestaduais, né, com regras diferentes, guerra fiscal, ineficiências aí na alocação de investimentos, né? Que são várias coisas que a gente falou na outra gravação, no episódio anterior. Todos esses problemas decorrentes da complexidade da carga tributária. A coxa de retalhos que a gente tem de normas tributárias infinitas, né, hoje, né? Então, isso é um cenário melhor que a gente vai ter para muitos setores. Para o setor imobiliário, o cenário é um pouco invertido. A gente tinha um regime especial de tributação, que é o RET, extremamente simplificado. Quem não estava no RET normalmente está no lucro presumido e extremamente simplificado também, né? Em comparação com o lucro real, por exemplo, com a apuração que existe hoje não cumulativa de PIS e COFINS, ICMS, né? IPI, ISS, né? Depende do tipo de produto ou serviço que você presta, né? Ou vende. Mas para o setor imobiliário, a gente tinha um cálculo bem fácil de se fazer, e que agora vai ser bem mais complexo, né? E principalmente nos primeiros anos, como existe a opção de optar pelo regime de transição, e aí quando a gente fala do RET,
desse regime de transição igual ao RET, né, nos primeiros anos para as incorporações, mas a gente também tem, por exemplo, para as locações, em alguns casos específicos, a possibilidade de contratos já vigentes esse ano, de longo prazo, permanecer tributando da forma que é tributada hoje, né? No lucro presumido, por exemplo, tributando lá na locação entre 11,33% e 14,53%. Isso considerando PIS/COFINS, mas imposto de renda e contribuição social também. Se a gente esquecer o imposto de renda e contribuição social porque não mudam, né? PIS e COFINS a gente está falando de 3,65% hoje, né? E a gente vai ter agora a alíquota ainda não definida, já vai entrar em vigor já, mas a alíquota ainda não está definida. Essa alíquota não vai ser nem definida no primeiro ano. Essa era a pergunta que eu ia fazer agora. Se a gente tem a famigerada alíquota ou não. Ainda não. A alíquota não está definida ainda, não vai ser definida agora até esse final de 2025, vai ser definida só depois. E em 2026 começam a valer o CBS e o IBS, mas no primeiro ano é um período de testes. Uhum. Então vai ter uma alíquota de 1% e vai reduzir o PIS e a COFINS em 1%. Então, carga tributária continua igual nesse primeiro ano, 2026. Vai ser opcional, inclusive, esse recolhimento. Então, se o contribuinte cumprir as obrigações acessórias que a Receita vai definir, dentre elas, por exemplo, destacar em nota fiscal exatamente os tributos e tudo mais, né? Se isso for cumprido, você não vai precisar, em 2026 ainda, recolher o DARF lá de CBS e de IBS. Você pode continuar no PIS e COFINS, mas destacando a informação, e com base nessas informações, o governo vai conseguir fazer o cálculo para cumprir aquela promessa, esperamos, de que a carga tributária total desses tributos que estão sendo substituídos se mantenha. Não significa que a carga tributária de cada setor, de cada contribuinte vai ser igual. Vai mudar, né? Mas vão chegar no cálculo da alíquota para que seja um número que represente a mesma arrecadação desses tributos atualmente no futuro, tá? Ô, Lucas, e, por exemplo, nesse período de teste que você estava falando, eu posso optar pela transição e aí no meio do caminho, depois que eu verificar as alíquotas, fazer as contas, tudo mais, do que eu vou me apropriar de crédito, voltar para o RET? Ou uma vez que eu optei pelo regime de transição, eu já vou estar caminhando aqui para o SBS e IBS? Bom, Carol, você pode fazer opção, no caso do RET de incorporações, né? Você pode fazer opção por empreendimento. Uhum. Né? Então, e uma vez feita essa opção, você não pode mudar para aquele empreendimento depois e se arrepender e querer voltar atrás para outro regime. Né? Então, feita a opção, está feita para aquele empreendimento, mas você pode conviver com tributações de formas em sistemáticas diferentes no mesmo período para empreendimentos diferentes que a empresa tiver, por exemplo, uma adotando essa continuação do RET e a outra já no regime novo. Isso é possível. Por isso é importante fazer conta. Tem que fazer bastante conta, entender a sistemática de cálculo, de apuração de créditos, e tem outras nuances aí para se fazer nos cálculos para ver se vale a pena ou não. Até eu acho que até por uma organização interna das empresas, né? Talvez se é uma incorporadora com mais de um empreendimento, talvez ela pense, eu já tenho uma equipe dentro da minha empresa que sabe lidar, todo mundo na minha equipe sabe lidar com o sistema atual. Mas eu preciso, deixa eu ver o que eu consigo fazer, se eu vou colocar um empreendimento para a equipe começar a entender também, então toda uma dinâmica da própria empresa, dos profissionais saberem lidar e irem aprendendo, e não todos os empreendimentos de uma vez, mas um de cada vez. Né? É isso, é uma forma, é uma sistemática diferente de apuração, é uma forma bastante diferente. Alguns setores já estão acostumados com a não cumulatividade, débitos e créditos, né? Entender o quanto vem de crédito em cada aquisição, até para negociação. Mas o setor imobiliário não tem não está acostumado a isso, né? Não é usual para o setor. Então, muda a forma de pensar. Muda não só a forma de calcular as coisas, já lá no estudo preliminar aí, de viabilidade, né? Na planilha, antes de se lançar um empreendimento imobiliário, para definição de preços e tudo mais, isso tem que pensar de uma forma diferente, mas não só isso. Não é só o financeiro lá da incorporadora. O pessoal de compras, por exemplo, ele vai ter que saber de quem ele está comprando. Porque se ele comprar de alguém que é contribuinte da CBS e do IBS, ele vai poder apropriar crédito daquilo que
o vendedor, o fornecedor dele, pagou de tributo. Se ele comprar de um não contribuinte, por exemplo, serviços de pessoas físicas, empresas no Simples, né? Às vezes ele vai ter um preço mais barato para comprar, mas pode custar mais caro para o incorporador, por exemplo, para o loteador, porque ele aí não poderia recuperar créditos. Entrando nesse assunto já da apropriação de crédito, como vai ficar e como vai funcionar nos casos de não cumulatividade? Então, assim, basicamente, Carol, não só crédito, né? Vamos eu vou falar do geral e só pegando um gancho da alíquota lá, para tentar a gente desenhar mais ou menos, imaginar como seria, né, no empreendimento imobiliário. Primeiro, né, a gente vai ter a aplicação da alíquota sobre o valor, a alíquota que foi definida, com suas reduções e tudo mais, sobre o valor da venda. Sobre os custos que eu estiver incorrendo, né, despesas e custos aí para a construção daquele empreendimento, né, ou despesas mesmo administrativas, de vendas, tudo Material, aquilo. prestador de serviço, tudo que envolve construir um prédio. Isso, então tudo aquilo, né, o prestador de serviço, o material de construção, o advogado, a contabilidade, tudo aquilo que foi custo ou despesa, que quando da aquisição daquele custo ou despesa, seja um material ou um serviço, aquilo veio tributado por CBS e IBS, o valor que está lá na nota, né, fiscal, né, vai virar crédito para mim, incorporador. Então, eu vou poder abater aquele valor que foi pago. Então, você tem essa não cumulatividade funcionando, tá? Deixa eu ver se eu Pensando entendi. assim, na incorporação, né? Ela vai lá, ela adquire o terreno, como que funciona todas essas etapas da aplicação dos novos tributos, né? Posso falar antes um pouco da alíquota, então, para o Pode. setor? É o seguinte, a gente não sabe a alíquota ainda. Uhum. Teve estimativa de 25%, 27%, 28%. Alguma coisa assim, né? Para o setor imobiliário, para vários setores, né? A gente tem algumas especificidades com alíquota. Ou alíquota zero, ou reduções parciais. Para o setor imobiliário, o setor se mobilizou, demonstrando que teria um aumento de carga tributária muito relevante se não tivesse uma redução para o setor. E no final, há reduções de alíquotas para o setor, né? Então, na incorporação ou no loteamento, tem uma redução de 50% da alíquota que vier a ser definida. Então, se for uma alíquota de 28%, a alíquota padrão, vai ter uma alíquota de 14% de tributação. Lembrando, hoje... No período de transição ou todo? Não, isso é a nova regra, né? Sim. Então, lembrando que hoje a gente tem PIS e COFINS cumulativo de 3,65%, ou a gente tem no RET, que a gente fala 4%, metade disso, 2,08%, são PIS e COFINS. Outra quase metade, imposto de renda e contribuição social que não mudam, né? Então a gente está trocando 2 ou 3,65 por 18 na venda, vai aumentar muito a carga tributária. Foi isso que foi falado desde o começo, né? E assustou bastante. Mas, vamos lá, tem os créditos, né? E, o primeiro ponto, a sua pergunta, você falou assim, o primeiro ponto existe um fator de ajuste, que é basicamente você abater na proporção daquela unidade imobiliária que você está vendendo na incorporação, por exemplo, ou no loteamento, você abater o custo do terreno, tá? Então, já bate do valor da venda, da base de cálculo, proporcionalmente o quanto tem de terreno ali dentro. É como se você estivesse apropriando um crédito do terreno na mesma alíquota de 14%, tá? Depois de abater o custo do terreno sobre o valor da sua venda, você tem ainda um redutor social. Redutor social é um valor que você abate também, como se fosse uma parte da sua venda que é isenta. Então, você é de CBS e IBS. Esse redutor social está definido em R$100 mil por unidade imobiliária, decorrente da incorporação, né, apartamento, por exemplo, ou 30 mil por lote, no caso de loteamento. E esses valores corrigidos pelo IPCA, tá? Então, quando começar a entrar para valer, né, isso tudo, esse valor já vai ser um pouco maior. Abatido esse valor, a gente vai ter uma base de cálculo do débito, sobre a qual a gente vai aplicar 14%, para tributar 14%. Esse é o valor que a incorporadora vai ter que pagar? Não. Aí ela vai olhar todos os custos e despesas, ver naqueles custos e despesas que ela incorreu, quanto tem de desses tributos ali dentro, CBS, IBS. Então, no material de construção, vai ter bastante. Vai ter lá, a rigor, 28% do valor
da sua aquisição vai ser tributo recuperável. Serviços prestados por pessoas jurídicas que não estejam no Simples Nacional, a rigor vai ter 28% lá também. Alguns setores, né, tem algumas reduções. Então, serviços de arquitetura, advocacia, tem algumas reduções. Então, você vai ter um pouco menos de créditos sobre esses insumos seus. Serviços, mão de obra própria, isso não dá direito a crédito, porque não é tributado, né? Empresas que estão no Simples, prestadores de serviços ou fornecedores que estejam no Simples Nacional, aí vai ser uma opção. Então, a gente vai ter Simples que vai dar direito a crédito e Simples que não vai dar direito a crédito. Mas feito todo esse levantamento de todos os créditos, você abate esses valores da sua base final. E o detalhe é o seguinte, né? Então a gente tem a receita de venda, desconto o terreno, desconto o redutor social. Então chega num valor já menor. E sobre boa parte dos seus custos e despesas incorridos para construir ali, ou para vender e tudo mais, você vai poder apropriar crédito. E muitas vezes esses créditos vão estar vindo a 28%. Então a gente tem créditos que podem ser muito relevantes, em alguns casos até ultrapassar o valor dos débitos. Então daí quando a gente olha e fala o RET 2%, lucro presumido, PIS e COFINS 3,65, né? Estou falando só de PIS e COFINS. Vai aumentar para 14%? É muito? No primeiro momento assusta, né? Porque é quase o triplo do valor. Sim. Mas olhando na base, pensando que ele pode ter o crédito, ele pode recuperar esse valor na cadeia final. Exato. Como fica a questão dele poder recuperar esse valor? Como vai funcionar? Então, se Deixa eu só ocorrer... ver se eu entendi. Claro. A gente está falando só para... Tudo bem, eu posso ser redundante aqui, o ouvinte vai me dar um desconto. Mas é porque o tema é complexo e eu sou de humanas. Vamos supor que você tem a incorporadora vai lá e ela vai produzir, vai construir aquele prédio com várias unidades e aí ela precisa calcular o que ela vai ter que pagar de CBS e IBS. E aí ela tem um valor base, na base de cálculo dela, ela tem uma série de redutores e tal, para poder fazer o cálculo da alíquota. Mas vamos supor que depois de abater o valor do terreno, os redutores e tal, ela tenha, sei lá, R$1 milhão para recolher. E aí, desse R$1 milhão no total, ela vê, a pessoa que me forneceu cimento recolheu um total de R$5 mil de tributo. O cara que me forneceu a estrutura de ferro recolheu um total de R$15 mil de tributo. A galera que me forneceu o cabeamento elétrico. E aí esses valores 1.000, 15 mil, 50 mil que outras pessoas recolheram vai abatendo desse 1 milhão para poder, no final das contas, você saber que, de fato, o que incidiu foi esse 1 milhão e ele vai pagar só a diferença. É isso, então? É isso. Esse é o abatimento de créditos. Essa é a não cumulatividade funcionando, né? E aí você vai recolher a diferença ali. A diferença para poder dar o valor. Se houver a diferença. Então, aí vem um pouquinho no que a Carol estava perguntando, que é o seguinte, né? E se passar? Então, o que dá para alguém te pagar o imposto? Então, o que pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Lembra que eu falei ali que na apuração do débito, antes de abater crédito, a gente tem ali, além da dedução do terreno, que é o redutor de ajuste, tem o que se chama de redutor social, que é um abatimento de R$100 mil. Né? Então, quando a gente faz isso, então, débitos calculados a uma alíquota, por exemplo, de 14%, metade da alíquota normal, né? Na incorporação do loteamento. Uma parte do valor da venda não é tributado. E créditos, ainda que nem tudo vai dar direito a crédito, tem coisa ali que você adquiriu sem tributação, então, mas créditos há uma alíquota cheia, muitas vezes, a grande parte desses créditos, né? Tem alguns serviços ali que vão vir com um pouco menos de tributação, então o crédito não vai ser de 28%, vai ser menor, pode ter. Mas a gente vai ter uma alíquota efetiva dos créditos alta. Então, fazendo muito cálculo, pelo fato principalmente do redutor social de R$100 mil, se a gente está falando de R$100 mil por unidade nova vendida, tá? Se a gente está falando aqui, por exemplo, de imóveis vendidos a valores baixos, de baixa renda, por exemplo, só esse abatimento dos R$100 mil já reduz bastante a base de cálculo. Daí vai bater o terreno, vai bater um monte de crédito em percentual maior, né, em alíquota maior do que o do débito. O que pode acontecer principalmente nas vendas de unidades imobiliárias por valores baixos é uma redução bem considerável de carga tributária. Então pode aquecer a aquisição de imóveis. Pode, assim, e pode chegar num cenário, em alguns cálculos
para clientes, a gente chegou nesse número, principalmente nesse cenário de baixa renda, de imóveis para baixa renda, de valor negativo. Eu tenho mais créditos do que débitos, né? E aí como funciona, né? Eu vou ficar com um valor ali para receber, para compensar com o quê? Acabei o empreendimento, eu vendi tudo. Calculei tudo e no final eu tenho mais crédito do que débito. Primeiro, minha carga tributária foi negativa, então foi zero, foi abaixo de zero? Não, não foi, porque você ficou com mais crédito que débito, porque tem muito resíduo tributário nas etapas anteriores da cadeia. Então esse é um ponto. Então tem tributação no meio, mas você, empreendedora, incorporadora, por exemplo, vai ter zero a recolher. Diferente dos 3,65 antes ou dos mais ou menos 2% no RET, né? Referente a PIS e COFINS. Se sobrar valor, Carol, foi tua pergunta, a gente deu toda essa volta, mas pela lei complementar da reforma tributária, da CBS e do IBS, o contribuinte vai ter direito à restituição desse valor em dinheiro, se ele não puder abater com débitos, em até 60 dias. Tá? Então, O governo vai restituir conforme funciona para imposto de renda, por exemplo. Assim, isso vai ser uma conta gigantesca. Essa é a promessa, é a sistemática que está desenhada, né? Que está desenhada na lei. Tem todo um racional por trás disso, faz sentido. Esperamos que não tenhamos problema no futuro, como a gente tem, né? No Brasil a gente sabe dos precatórios e tudo mais. Então, tudo isso, infelizmente, é um histórico, né? Não muito positivo. Se tudo isso virar precatório de uma hora para outra, é um problema adicional, né? É um problema grande. E aí, bom, a gente falou um pouco, né? Então, assim, tem situações... Eu tô com uma dúvida aqui que tá martelando. Vamos lá. Você falou do terreno. Só uma? Não, várias. Mas você falou do terreno, né? Que o terreno ele pode servir como redutor. Mas e quando tem uma permuta? Então. Aí tem inúmeras estruturas. Vamos lá. Pode também, né? Agora, hoje o que a gente tem, né? Quando a gente fala a permuta, é muito comum, né? Numa incorporação ou no loteamento, ter uma permuta, uma parceria, alguma coisa. Pegar unidades, né? É isso. Então, a pessoa física ou jurídica ali, dona do terreno, ou do lote, alguma coisa, permuta com a incorporadora em troca de. Aí quando a gente fala de permuta, pode ser permuta física, permuta financeira, né? Então tem diferentes estruturas. Isso vai ser um pouco abalado também, né? Então, esse terreno recebido em permuta para a incorporadora vai ter um valor, né? Então vai continuar tendo o redutor de ajuste, tá? Redutor de ajuste, e aí como a gente vai definir? Essa é uma ótima pergunta, né? Se vem em permuta, teoricamente veio para a incorporadora sem desembolso de caixa. A gente tem um valor lá na escritura, para fins inclusive de TBI e tudo mais, mas não teve desembolso de caixa, né? E muitas vezes o valor que isso está declarado lá pelo permutante está no valor histórico, baixo, né? Não significa o valor real. É uma atualização do valor que ele recebeu, que ele comprou 10, 15 lá anos. atrás, desatualizado. Desatualizado, enfim, e que não reflete o mercado, é só uma atualização. Então, assim, a gente vai até o final de 2026, todos os imóveis eles estarão sujeitos ao carimbo ali de um para fins do fator, do redutor de ajuste, que a gente falou agora, um carimbo no imóvel. Está entrando agora o cadastro imobiliário brasileiro, que até já existe, mas vai ser utilizado nesse contexto para carimbar em cada imóvel todo o histórico do imóvel e com todas as informações de compras e vendas, e tributos, reforma, locação, tudo vai estar ali no histórico do imóvel, como tem nos Estados Unidos, tem em alguns lugares. É um banco de dados geral, né? Que comunique os registros de imóveis do país inteiro. Né? Isso, e as autoridades fiscais, tanto do município, quanto dos estados, quanto da União, vão ter acesso às informações. E ali vai constar o valor do imóvel também. Não só o valor de cada transação, como vai ter uma opção. Tem situações diversas aqui, né? Tem especificidades, mas até o dia 31 de dezembro de 2026, né, essa vai ser a data para definição do valor de referência de cada imóvel nesse cadastro. Tá? E esse valor de referência de cada imóvel, que ele pode ser o custo de aquisição do imóvel, ou imóveis que vierem a ser adquiridos depois, imóveis que vierem a ser adquiridos depois de 2026, o valor da aquisição vai ser o valor, né? Vai ser esse valor de referência, mas ele também pode ser pré-definido, né? Pelos municípios, pelos estados,
e também, em algumas situações, pelo próprio contribuinte vai ter a opção de fazer uma avaliação a mercado do valor, tá? Então, no caso de permuta, a gente vai encontrar N situações. Imóveis que já foram atualizados, outros não, mas, a grosso modo, o valor do imóvel recebido em permuta vai virar redutor de ajuste na incorporadora. Seja aquele valor que estava lá com quem permutou, depender quando ocorre essa permuta, né? Antes ou depois das regras aí, seja um valor de referência, né? Para abatimento. Qual que é a lógica desse fator, desse redutor de ajuste? É que naquele imóvel que está sendo adquirido e que vai formar o preço de algo que vai ser vendido agora já com alíquotas diferentes, tributos diferentes, e a ideia é que se possa apropriar créditos para não ter uma tributação em cascata, esse redutor de ajuste é quase um crédito presumido sobre o imóvel, sobre o terreno que foi utilizado para se construir unidades, né? Então você abate isso porque existem resíduos tributários naquele terreno, ou naquelas casinhas que foram compradas para serem demolidas e construir um prédio em cima. Então, um pouco da lógica desse redutor de ajuste é permitir mais ou menos, uma recuperação presumida de resíduos tributários que estão ali como se fossem créditos. Sim. Lucas, a gente falou dessa questão da alíquota, agora a gente entendeu um pouco melhor como vai funcionar a apuração de crédito. Em relação, e eu acho que conversa um pouco com o que a gente está falando agora, em relação a incentivos que o setor conseguiu dentro dessa reforma tributária, porque a gente sabe, a gente acompanhou isso, né? Acho que no processo de tramitação da reforma, todos os setores produtivos tentaram, né, apresentar as suas situações e os seus regimes, as suas dificuldades para o legislativo com a intenção de pedir determinados incentivos, garantir para os seus setores não necessariamente vantagens, mas alguma manutenção da capacidade produtiva, que essa reforma não viesse a prejudicar a própria capacidade produtiva. E o setor imobiliário foi um desses. Sim. O que a gente pode falar de incentivo dentro do nosso setor? Primeiro, assim, as entidades do setor fizeram um trabalho bem intenso ali e acho que bastante cansativo, bastante difícil, né? De conseguir demonstrar, né, para os autores da reforma aí, que alguns ajustes eram necessários para o setor imobiliário. Caso contrário, a gente poderia ter impactos muito, muito relevantes, muito negativos. E quando a gente fala do setor imobiliário, a gente está falando de moradia, está falando de acesso à moradia, né? Então, acho que isso foi muito importante. Então, para o setor especificamente, ocorrendo essas reduções de alíquota, então da alíquota padrão, aquilo para incorporação ou para loteamento, a alíquota vai ser reduzida pela metade. Para locações, ela vai ser reduzida em 70%, ou seja, vai ser só 30% da alíquota padrão, né? O tal do redutor de ajuste, né? Com essa lógica de dar, de certa forma, como se fosse um crédito presumido, para tirar resíduos tributários de um dos principais insumos ali, que é o terreno, é o lote, desculpa, o imóvel, né, adquirido para formar as unidades ou os lotes. O próprio redutor social, que mais do que um incentivo para o setor, na verdade, é de fato para fomentar uma redução de carga tributária para imóveis, né, que venham a ser adquiridos aí para baixa renda. A gente tem um déficit habitacional gigante no Brasil, muito difícil de resolver, passa ano, sai ano, ele continua aí, então a reforma pode ajudar um pouco nisso. Por outro lado, pode ter um aumento de carga tributária para imóveis de valores maiores, porque daí, por exemplo, o redutor social ele passa a ser praticamente insignificante, né, tendo pouca relevância no valor total daquela venda. Então ele tem um efeito muito limitado. 100 mil reais num imóvel que vai ser vendido, vamos supor, a 150, 200, ele é relevante, né? 100 mil reais de abatimento no preço de um imóvel de 10 milhões? 10 milhões de reais, isso é muito pouco, não altera. Né? É isso. Essa redução social, ela se aplica só para aquisição de imóveis ou eu também tenho na locação, por exemplo? Então, ela se aplica na primeira aquisição de um imóvel, tá? Tá. E também se aplica na locação. Na locação, tem um abatimento de R$600 por mês. Então, os primeiros R$600 do aluguel não vão ser tributados. Tá. O que passar disso, entra na alíquota que vier a ser definida, reduzida em 70%, ou seja, 30% da alíquota padrão. Se a gente está falando se a alíquota padrão for 28%, a gente vai falar de
8,4% na locação. Se for uma locação de valor bem baixo, esse abatimento dos R$ 600 vai reduzir bastante a base de cálculo. Você pode ter até redução de carga tributária. Agora, locação de valores médios para cima tendem a ter um aumento de carga tributária. Quando a gente faz as contas, porque daí normalmente a gente não tem muitos créditos para serem abatidos, né? Bom, existem algumas coisas, talvez alguns planejamentos aí tributários, alguma coisa para tentar ganhar um pouco de eficiência. Tem como fazer alguma coisa sempre, mas a tendência é que na locação tenha um impacto na carga tributária. Mas, voltando, né? Na locação, por exemplo, para imóveis comerciais, e o locatário, o inquilino, é uma pessoa jurídica contribuinte, por exemplo, de CBS e IBS, o proprietário contribuinte também, e pessoa física, hoje pessoa física não paga PIS e COFINS, né? Em algumas situações, as pessoas físicas vão ser contribuintes também. Ah, com a reforma, então, isso passa a ser tributado. Então, assim, pessoa física que tiver pelo menos 3 imóveis de renda e com renda de 20 mil por mês, 240 mil no ano, essa pessoa ela vai ser equiparada a uma empresa aí para fins de CBS e IBS. Então, ela vira contribuinte. Mas, só para completar, Carol, na locação por um contribuinte, seja ele uma pessoa física que se enquadre, seja uma pessoa jurídica, e se eu estiver alugando o imóvel para uma empresa, por exemplo, eu estou alugando um galpão, escritórios, né, uma laje, nessa locação não existe o redutor social para imóvel residencial, mas e aí a gente pode chegar naquela conclusão que vai ter um aumento de alíquota, provavelmente sim, né, em relação ao que a gente tem hoje de carga tributária, em relação ao que tem hoje ali, mas o inquilino, se for um contribuinte também, uma empresa, por exemplo, que não esteja no Simples, né, ela vai poder apropriar um crédito, talvez bem maior do que ela apropria hoje. Se for uma empresa de lucro presumido hoje, ela não apropria crédito. Se for uma empresa de lucro real, ela pode apropriar créditos PIS/COFINS se ela estiver pagando essa alocação para uma empresa. Agora, se for para uma pessoa física que tem vários imóveis e que passe a se enquadrar como contribuinte, hoje o inquilino não apropriava crédito nenhum, vai poder apropriar crédito integral. Então, talvez o preço do aluguel possa ser reajustado para cima, e ainda assim, para o inquilino, pessoa jurídica, o custo daquele aluguel acaba reduzindo. Por quê? Vamos lá, o aluguel hoje está 100, e talvez ele tenha que ser ajustado para 110, né? Num exemplo mais simples. Pro inquilino, talvez hoje ele não apure crédito nenhum, ou apure um crédito pequeno de PIS/COFINS, né? Se for lucro real, são poucas empresas de lucro real, só as muito grandes. Ele vai poder apropriar um crédito bem maior do que esses 10 de aumento de preço. Então o custo efetivo para ele pode ficar abaixo de 100, porque ele vai pagar 110 e se apropriar, por exemplo, de 15. Que é a mesma lógica que a assim. gente estava falando das empresas na prestação de serviço, né? Na incorporadora. Às vezes o setor de compras ali, de contratação de prestador de serviço e compra de materiais, talvez passe a lidar com essa questão. Eu tenho um fornecedor aqui que está me cobrando mais caro, mas eu consigo apurar crédito. Então eu pago mais caro, mas eu apuro e eu abato depois. Né? É a mesma dinâmica aplicada Mas para aluguéis. Tem um efeito, assim, quando a gente fala, e quando a gente falou daquele exemplo da incorporação, principalmente de baixa renda e sobrar crédito no final, por exemplo, né? Ou pelo menos uma redução em relação ao que tem hoje de carga, se acontecer. Fala, opa, então ótimo, né? Então é muito mais vantajoso partir para o novo regime do que ficar no atual ou no RET, por exemplo. Ok, no final das contas, se a gente olhar uma DRE, né, demonstração do resultado ali da empresa, né, ou do empreendimento, nesse caso, imobiliário específico, e olhar ali e essa conta no final e falar, eu ia pagar aqui 4% de tributo, agora eu vou pagar 4, tem IRCS, eu vou falar PIS/COFINS 2, alguma coisinha, e agora eu vou pagar 0 ou até negativo, CBS e IBS. Opa, então é muito melhor, né? Depende também. Por quê? Não é tão simples. Porque é o seguinte, você está pagando menos no final do dia porque você tem os créditos. E o dia, nesse caso, tem uns 5 anos. Então assim, entre a aquisição do terreno, aquisição dos insumos todos, aquisição dos insumos que talvez venham um pouco mais caro. Mas tem crédito, vou recuperar essa diferença e até mais do que essa diferença. Tá bom, só que você vai recuperar quando?
Você vai recuperar No final da cadeia. na velocidade das suas vendas. Você vai recuperar, bater esses créditos conforme você vai tendo vendas. E não só vendas, o recebimento das vendas. Então a gente tem aí, entre a aquisição do terreno e a incorporadora, a loteadora, incorrer em todos esses custos, a gente tem aí 2, 3 anos. Vai ter um impacto, então, para o caixa das empresas grandes, logo Exato. de cara. E assim, 2, 3 anos para ela vender e começar a receber. Às vezes vende na planta, começa a receber antes, mas vende também a prazo. 3 anos, não sei, né? Então, são anos de fluxo de caixa, comparativamente ao que se tinha antes, negativo. Então, Para ela ser restituída no valor que ela gastou na largada. Ela já gastou Exato. lá atrás Então, assim, e aí vai paulatinamente recebendo de volta. então talvez ela adquira insumos um pouco mais caros, porque tem tributo lá dentro, CBS, IBS, depende do fornecedor. Tem fornecedor que talvez não precise repassar, né? E aí o mercado vai se ajustar, talvez, se a gente imaginar um mercado de concorrência, por exemplo, tem o fornecedor de parafuso, né? Legal, tem um monte de fornecedor de parafuso. Então, se um fornecedor de parafuso fizer o cálculo por cima, sem olhar exatamente quanto impacta a carga tributária dele, a mudança da CBS, né, IBS, e repassar uma conta grosseira arredondando para cima, o repasse, talvez o concorrente dele Vai perder o mercado. o concorrente dele vai fazer o cálculo certo e vai falar, não preciso repassar tanto, consigo ter uma margem para não aumentar, para aumentar menos. Então, a longo prazo, em áreas que tem muita concorrência, isso vai se ajustando, né? Agora, se a gente tiver só 3 fornecedores, ou um fornecedor de algum equipamento ali, algum material, algum serviço, e não tiver muita diversidade, é bem possível que esse fornecedor, no primeiro momento, Só repasse o valor inteiro para cima e beleza. aumente o valor dele, até na dúvida, até porque é complexo esse cálculo para ele também. E de repente ele fala, bom, ele faz uma conta bem simples, aumente lá na dúvida arredonda para cima, e aí demore bastante tempo para o mercado ir se ajustando, os preços irem se ajustando. Com o tempo, teoricamente, isso vai estar mais ajustado na concorrência, né? Capitalismo, isso vai estar, né? Quem vender pelo preço melhor, né? Vai conseguir ganhar mercado em detrimento dos outros. Então, mesmo com a apropriação de crédito, mesmo com a não cumulatividade, mesmo com os incentivos, o mercado ele não está tão positivo com relação à tributação nova. Bom, o que a gente vê é muito receio, né? Agora, no mercado imobiliário, até por essa falta de exigência histórica e Sim. cálculos extremamente complexos aí, as empresas, muitas empresas já fizeram seus cálculos e muitas ainda não, né? E mesmo as que já fizeram seus cálculos, a gente tem alguns itens desses cálculos que ainda carecem de dúvida, ainda geram muita dúvida, né? E tem algumas informações que o incorporador ainda não tenha. Por exemplo, a que valor vai vir o terreno de quem eu adquiri o terreno numa permuta, por exemplo, né? O que vai ser melhor? É fazer uma permuta física, uma permuta financeira? Vai ter diferença? E provavelmente vai, né? Estruturas de investimento, SCP, que são muito utilizadas hoje por investidores, às vezes até pelo terrenista. Tudo isso vai sofrer impacto, recálculos, renegociações em relação à forma como se faz hoje. Então, assim, tem muita conta para se fazer e o mercado está se preparando, a reforma tributária está chegando já, né? Então, ainda tem muita apreensão, tá? E faz sentido que tenha, porque é uma mudança de mentalidade mesmo. E é uma mudança em toda a cadeia, né? Não é só você estruturar dentro da incorporadora, dentro da loteadora, é todo mundo. E eu acho que, pelo que vocês todos estavam falando e tal, principalmente você, eu acho que a transparência e a simplicidade, elas estão muito atreladas, né? Para eu ter a simplicidade de conseguir me apropriar e não acumular, eu vou precisar da transparência de toda a cadeia. Essa informação vai estar nas notas fiscais, teoricamente, né? Tem os documentos fiscais, hoje são eletrônicos também. Então, tem também, as empresas precisam investir em tecnologia, se preparar em sistemas para não só nas suas notas fiscais, por exemplo, de vendas, né, ou nos seus contratos, ter essas previsões e ter destacado esses valores e tudo mais, mas, por exemplo, no setor imobiliário, estar preparado para sistematizar tudo aquilo que é adquirido e conseguir entender o quanto tem de crédito em cada
cada aquisição de produto ou serviço, né, de insumo e tudo mais, para saber o quanto tem de crédito e apropriar corretamente esse crédito, né? Então, é primordial que as empresas se preparem rápido, porque isso vai começar bem em breve, né? É bastante importante, cara. Lucas, e a gente sabe, só pra gente amarrar agora, porque eu acho que a gente já cobriu, assim, muita coisa sobre a questão do consumo. A gente teve umas mudanças aí em relação ao imposto de renda, que não fizeram parte necessariamente da reforma, porque a reforma é sobre IBS e CBS, que são os tributos sobre o consumo, mas as mudanças no imposto de renda, elas vão entrar nesse cálculo todo, e a gente já sabe o quanto elas vão entrar, se elas vão entrar, e como que, ou se tem coisa ainda para esperar, a gente tem muita coisa para ser descoberta. Vamos lá. Quando passou a emenda constitucional em 2023 da reforma tributária, já estava ali também aquela previsão de que essa era uma primeira etapa, né? De que dali a 60, 90 dias eles tinham que apresentar um projeto. O governo teria o governo teria um prazo, né, para apresentar, mas essa primeira etapa seria sobre os tributos sobre consumo, tá? E depois viria uma segunda fase do tributo sobre renda, do imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das empresas. Essa segunda parte não veio de uma forma sistematizada. O que a gente viu foi uma medida provisória, que depois ela caducou, por discussões políticas aí, o Congresso deixou caducar, né? Essa medida provisória traria um monte de alteração de tributação, por exemplo, de mercado financeiro, de capitais, e ficou aquela discussão durante muito tempo. Você vai tributar fundos imobiliários, FIAGROS, CRI, CRA, LCI, LCA e várias outras coisas. Ela previa aumento da tributação da renda fixa, por exemplo, aquilo que é 15% iria para 17,5%. Na verdade, aquilo que é 15% a 22,5% ficaria travado também, 17,5%. Então, ela previa alterações bastante relevantes, principalmente no mercado financeiro de capitais, que acabam impactando também o setor imobiliário. Você está falando de fundo imobiliário, de FIAGRO, de CRI, de CRA, LCI, LCA. Tá ligado, né? Isso são instrumentos, né, de investimento e de financiamento. De captação de recursos, né, de financiamento do mercado. Então, tudo isso impactaria. Essa medida caducou, né? Agora, recentemente, né, nessa virada aí de final de novembro, foi sancionada e publicada aí uma lei que faz uma outra mudança, né, que não atinge diretamente as empresas do setor imobiliário, mas acaba atingindo indiretamente os acionistas das empresas, os sócios, né? Então acaba impactando também, que basicamente, né, essa lei que deu a isenção do imposto de renda até R$5.000, uma redução para quem ganha até 7.000 e alguma coisa, que ela trouxe duas regras aí que os empresários têm que ficar atentos, que são aquilo que passar de R$50.000 de dividendos distribuídos pela empresa dentro de um mês para o sócio, pessoa física, vai sofrer uma retenção de 10%. Aquilo que passar não, se passar de 50.000. Então, distribuiu R$60.000, 6.000 de retenção na fonte de imposto de renda, né? Retém, vai distribuir só o líquido e vai pagar o imposto em nome daquela pessoa física, do sócio pessoa física. Isso impacta nessas estruturas do mercado imobiliário, né, para o investidor. Então tem um investidor lá que faz via, por exemplo, SCP, para o terrenista que faz uma permuta financeira, por exemplo, ou mesmo para o terrenista que faz uma permuta física e vai receber unidades, depois vai vender essas unidades rápido, via, por exemplo, uma empresa dele, uma holding patrimonial dele. Essa holding vai receber recursos de uma vez só e vai vender 2, 3, 5, 10 unidades ali, e os valores vão ser relevantes. Se for distribuir para 1, 2, 3 sócios, vai ultrapassar os R$50.000 naquele mês e vai ter uma retenção de imposto. Então, tudo isso implica em cálculos para as operações imobiliárias, né? Pode não ser uma alteração direta na operação das incorporadoras, das loteadoras, mas faz parte do cálculo. Exato. Como um todo, né? Porque faz parte de todo o sistema do mercado imobiliário. A área ali de aquisição de terrenos, por exemplo, né, de land bank de uma incorporadora, bom, a pessoa ali, ela vai ter que entender que quando ela for negociar, por exemplo, com o terrenista vai ter, se ele estiver bem assessorado, o terrenista vai querer analisar alternativas de
De estrutura do negócio de mesmo. estrutura do negócio, dessa permuta, ou parceria, ou o que for, do terreno, ou a venda simples. Porque, a depender da estrutura, os impactos tributários para ele serão diferentes. Isso pode impactar no operacional do dia a dia da própria empresa, né? Então, conhecer essas regras, e inclusive conhecer essas regras para saber como negociar, porque muitas vezes, né, ao conhecer as regras que vão afetar a contraparte com a qual você está fazendo o negócio, te permite saber que, na prática, aquela pessoa talvez esteja tendo um ganho tributário. E aí, se você souber disso, você pode, de repente, renegociar para que esse ganho tributário seja compartilhado, por exemplo. Né? Da mesma forma que você entende melhor o porquê da pessoa estar te exigindo determinadas coisas, você também tem argumentos para contrapor, se for o caso. Não precisa, ou até dar alternativa, né? Não precisa chegar. Eu sei que você está preocupado com isso, mas a gente pode, por exemplo, fazer dessa outra forma, vai dar certo também e tal. Né? Você consegue apresentar de uma forma mais objetiva um argumento para resolver, né? É isso. E só pegando o gancho, como eu falei, dessa tributação dos dividendos aí, né? Isso é a partir de 2026, 1º de janeiro. Né? O que vai estar isento ainda de dividendo distribuído acima de R$50 mil, né? Só aquilo que foi apurado de lucros acumulados e lucros até 31 de dezembro de 2025, agora, esse mês, e que seja deliberada a distribuição desses lucros ainda agora até o final de 25. Eles podem ser pagos, distribuídos efetivamente só em 2026, 27 e 28. Tem 3 anos aí para distribuí-los. Mas são lucros já apurados até agora, eles vão ser carimbados com a isenção, desde que a empresa faça uma ata lá deliberando a distribuição desses lucros e definindo a forma, né, e os prazos para a distribuição desses lucros. Às vezes a empresa não tem caixa para distribuir nesse momento, ela pode definir que ela vai distribuir para frente. Se a empresa não tem, talvez não vá ter caixa na frente, mas tenha outros bens, talvez ela possa, aí tem alternativas, né? Capitalizar o próprio lucro que seria distribuído para aumentar o custo tributário dos sócios e depois reduz capital para distribuir lá na frente, para não distribuir como lucro e não ter tributação. Mas é importante, né? A gente tem, no próprio setor, eu falo isso porque no próprio setor imobiliário, a gente tem clientes que têm lá, por exemplo, carteiras de recebíveis imobiliários. Então, é uma incorporadora, uma loteadora que tem lá uma carteira grande de recebíveis e ela está hoje tributada no lucro presumido regime de caixa, por exemplo. Né? Ou no RET, que é regime de caixa também. Ela vai tributando tudo isso, vai reconhecendo esse resultado tributário ao longo dos vários anos para frente que ela vai receber esses valores da carteira de vendas dela. Picado lá mês a mês, conforme ela for recebendo cada pagamento. Tudo que entrar de pagamento ainda esse ano vai distribuir para os sócios da empresa, consegue distribuir o lucro para os sócios da empresa, isento. Aquilo que for entrar a partir do ano que vem, não é, ainda que a venda já tenha ocorrido esse ano, se ela está no regime de caixa tributário, ela não pode considerar ainda como um lucro já oferido para fins de distribuição de dividendos. Isso vai ser oferido só a partir do ano em que ela estiver recebendo aqueles valores, né? Então a gente tem, por exemplo, uma estrutura alternativa de essa empresa fazer a securitização de recebíveis. Ela procura lá o escritório, uma securitizadora e tudo mais, e estrutura uma securitização, uma antecipação dessa carteira, né? Vende essa carteira para uma securitizadora que vai empacotar isso em recebíveis, em certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, né? E vender esses CRIs aí para investidores, né? Tudo isso para antecipar todos os valores futuros, receber já, ainda que com uma taxa de desconto, mas evitar tributar 10% desses valores lá na frente quando for distribuir para os sócios. Né? E o investidor do CRI, por exemplo, ele tem isenção tributária hoje, né? E vai continuar tendo. Né? Nas normas que iam ser alteradas e tudo mais, isso não foi alterado. CRI, investidor de CRI, de fundo imobiliário, continuam isentos. Né? Então, existem estruturas que acho que é muito importante, assim, com todas essas alterações tributárias, tem muita conta para se fazer e alternativas para se avaliar, tanto do ponto de vista do empreendedor, do ponto de vista de quem faz negócio com esse empreendedor, com o terrenista, por exemplo, né? Do investidor, via SCP, terceiros que investam naquele projeto, naquele empreendimento imobiliário, do adquirente das unidades como investidor também, né? Então, tem que analisar. E mesmo sob a ótica do imposto de renda, essa novidade meio amarga que veio agora no final do ano,
de verificar estruturas para se reduzir esse impacto tributário do imposto de renda sobre dividendos, mitigá-lo talvez, né, utilizando estruturas societárias, né, e postergar, diferir esse impacto da tributação com reinvestimentos, né, adoção de estrutura com fundos imobiliários. Então, acho que tudo isso comporta inúmeras análises. O mercado acho que vai demorar um tempo ainda para definir ali uns 3, 4 modelos e estruturas para cada situação, sabe? Uma situação que o terrenista é pessoa física, não é não contribuinte e que não e tal. O que é melhor fazer, tal, né? Geralmente nesse caso é melhor alternativa A do que a B, C, D, E, F, G e vai até o Z. Sem contar que tem um componente do judiciário ainda, né? Sempre vão ter algumas dúvidas, algumas lacunas, algumas coisas que vão ser utilizadas, e isso é uma coisa que não vai se resolver nos primeiros 6 meses mesmo. Aí né? cultural no Brasil, Andrés, por exemplo, né? É duro, assim. A gente tem fiscos muito bem preparados e alguns fiscos, né? Autoridades fiscais menos ou com interpretações para todo quanto é lado. A gente está vendo agora nesse final de ano, ITBI, por exemplo, tem meia dúzia de assuntos em discussão, tem assunto com pendência de julgamento lá no Supremo, sobre ITBI na integralização de imóvel em empresa imobiliária, direto no setor, né? Que é o que a gente está falando aqui, sobre incidência ou não, sobre base de cálculo, tem um monte de tese e variações da tese, algumas julgadas, e aí os municípios surgem com teses... Outras contraditórias. Contra teses, né? E aí você ganha uma coisa e vem o município e inventa uma outra, então, a partir daquilo... Uma bagunça. Só para exemplificar com relação a CBS e IBS. A gente já tem estados, alguns estados, tá? Eu vi, por exemplo, Pernambuco, que soltou ali uma resposta, uma consulta, falando o seguinte, já entrando numa discussão de se PIS e COFINS, agora ano que vem, que ainda vão continuar existindo, vão entrar ou não na base de cálculo da CBS e do IBS. Então a gente já está falando de tributo sobre tributo, sendo que é o tributo que vai ser substituído pelos outros novos tributos, e tem estado já interpretando de cobrar um tributo sobre o outro, ou que está saindo pelo que está substituindo ele, né? E aí vem essa, assim, já começa uma discussão antes de estar valendo de coisas que, pelo menos na largada, posso estar muito errado no que eu tô falando, mas sou absurdo. Imediatamente sou absurdo. Sim, claro, não faria sentido nenhum, mas assim, todas essas normas novas, e ainda falta, tá? Tem normas que não vieram, tem regulamentação da Receita para ver, tem leis aí para regulamentar alguns detalhes, tudo isso ainda não foi colocado à prova, não foi testado, né? Os intérpretes dessas leis estão mastigando e digerindo, tem discussões, tem advogado que liga pra gente, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um advogado de escritório renomado também, com dúvidas numa transação específica imobiliária, tributarista a pessoa, por exemplo, mas não específico do setor imobiliário, com um monte de dúvidas sobre isso que a gente está tratando aqui, né? E falando, bom, e aqui? Vou poder trocar ideia mesmo para ver, e aí? Como vai funcionar o retorno de ajuste aqui? Vai poder, não vai? Qual vai ser o valor, por exemplo, né? Então, assim, os profissionais estão digerindo ainda, né? Uhum. As empresas vão começar a digerir, né? Estão começando. O fisco vai também, né? No momento dele ali. E o judiciário, quando chegar, o que a gente vai ver? Boa pergunta, né? Então, teoricamente, a outra promessa era essa simplificação de um monte de regra vai reduzir contencioso em geral. Acho que sim, mas o fato de ter novas normas, ainda não tão bem testadas, a gente vai começar a ver... Vai ser... a gente vai começar a ver muita gente encontrando algumas lacunas para fazer um planejamento, vai ver o fisco talvez aproveitando de algumas imprecisões técnicas na redação das normas que foram aprovadas e que vieram a ser aprovadas para aplicar de uma forma um pouco diferente ou mais restritiva. Infelizmente, a gente está cansado de ver isso já acontecer, então é difícil acreditar que tudo vai ser aplicado de forma linda e maravilhosa e sem nenhum erro. A única coisa boa é que na fase 3, no ano que vem, você vai estar aqui com a gente para contar como que foi essa mudança, como foi a implementação de tudo isso. Espero trazer boas notícias. Né? No terceiro episódio da trilogia, da trilogia da reforma tributária, a gente
com sorte, vai ter notícias pelo menos mais certas. A gente vai saber um pouco melhor como tá rolando as coisas. Inclusive, eu fui procurar o episódio que o Lucas participou, foi o episódio 6º, então quem tiver curiosidade, quiser saber como que foi a proposta inicial, que o Lucas trouxe um monte de coisa muito relevante, fica aí o convite para poder procurar no podcast, no Spotify. Tá joia. Lucas, muito obrigado de novo pelo seu tempo, dedicação, paciência aqui com a gente, com as pessoas que estão aprendendo também. E aguardamos você na próxima. Eu agradeço a sua disposição. Não vejo a hora de falar mais sobre isso nas próximas vezes, né? Inclusive de detalhes, né? A gente tem muita coisa que a gente fala, tá 1 hora e pouco aqui, tem muita coisa que a gente não falou, a gente nem aprofundou em tanto detalhe, né? Então, tem muito impacto, assim, sobre empresas patrimoniais, por exemplo, muita coisa vai mudar, sobre Mercado de capitais. Fundos, tem muita gente que vai ter que fazer bastante cálculo, não é tão simples assim. Então, Precisa contar com alguém muito especializado mesmo, né? a ideia é a gente tentar ajudar aqui, né, Uhum. as empresas, os clientes, a enfrentar esse desafio, né, e entender a sua carga tributária, adotar a alternativa mais eficiente, né. A gente tem uma carga tributária relativamente alta, né, no Brasil, nos negócios, né. Então, é importante não ser ineficiente, né, porque se você for ineficiente na sua apuração, algum concorrente seu vai estar sendo mais eficiente que você, Com certeza. né, adotando algo que a lei permite, né, para fazer de alguma forma um pouco diferente e recolhendo uma carga tributária um pouco menor dentro da legalidade, né, mas é extremamente importante, assim, a questão de sobrevivência, né, então a gente está à disposição. Obrigado. Obrigada mais uma vez. A você que nos ouve, nosso mais um muito obrigado. O Fala NFA é um programa do Negrão Ferrari Advogados, produzido pela minha colega aqui do lado, Caroline Guedes, apoiado pelas nossas sócias, Ana Carolina Tabit e Paula Veit. A edição é apoiada pelo nosso colega Lucas Trigueiro. E gravamos aqui no estúdio, no Otimize Studios, nossos parceiros aqui. Esperamos vocês no próximo episódio. Eu queria agradecer muito essa 3ª temporada. Queria convidar vocês a curtir todas as plataformas do NFA para vocês acompanharem as novidades que vem para 2026. Até logo!